Olá, amantes de história. Gostaria de compartilhar com vocês minhas experiências no lugar mágico chamado Iporanga, no Vale do Ribeira, na qual fiz uma profunda pesquisa da região. Foi bem difícil encontrar documentos históricos, então espero que gostem. Bem, o Vale do Ribeira está localizado no sul do estado de São Paulo, na fronteira com o Paraná, e seu nome se deve à bacia do rio Ribeira de Iguape, com uma área de quase 3 milhões de hectares. Rio Ribeira de Iguape percorre 2 estados, atravessa a maior remanescente da Mata Atlântica do Brasil, ao longo do seu trajeto de 470 quilômetros, incluindo 22 municípios de São Paulo e 9 do Paraná. A região conta com mais de 60% da reserva de Mata Atlântica do Brasil. Também a interligação de vários ecossistemas, desde a altura do nível do mar, das serras, até os brejos e as planícies, até a restinga da beira do oceano. Os Tupiniquins. A seguir é um trecho do livro Peneirando Nossa História, História Brasileira de Iporanga, do escritor Aparecido Mouro de Lima. Os Tupiniquins, nômades habitantes da Mata Atlântica, se afastaram do litoral onde viviam e migraram para dentro da Mata Atlântica, subindo o rio Ribeira de Iguape, por causa da chegada dos piratas portugueses e outros aventureiros que vieram explorar as riquezas. Algumas dessas tribos do Vale da Ribeira escolheram a região de Iporanga, que significa Rio Bonito, justamente para ficarem isolados e protegidos de qualquer agressão. Num lugar de bastante dificuldade de acesso, os rios e as montanhas eram únicos pontos de referência para se orientar. Moravam em grupos e também foram os primeiros habitantes da caverna do Vale do Ribeira. Alguns usavam as cavernas para morar e guardar seus equipamentos de caça e de trabalhos rituais, como na caverna do Morro Preto, considerado estratégico ponto de observação, pois permitia ficar perto dos inimigos, sem que eles fossem percebidos. Era mais fácil observar e ver entre folhas das árvores tudo o que acontecia nas margens do rio Ribeira abaixo. Transitavam pelo rio Betari, a pé pelas serras ou por canoas, feita de uma madeira chamada de guapiruvu. A cobiça dos indígenas por essa madeira era pelas condições que ela fornecia. Por ser leve, permitia transportar mais carga e seria mais ligeira e silenciosa. E Iporanga, situada no vale do rio Ribeira de Iguape, é conhecida como a capital das cavernas, com cerca de 360 cavernas catalogadas, a maior concentração de cavernas do Brasil. E sobre a cidade de Iporanga, é uma das mais antigas povoações do estado de São Paulo, surgida no século XVI com a exploração do ouro. Além disso, como comprovam vários sítios arqueológicos com mais de 4.000 anos, a região já era ocupada por grupos indígenas. No final do século XVIII, o antigo arraial, situado 6 km rio acima de Iporanga, se transferiu para o sítio atual na foz desse rio com o Ribeira. Em 1755, quando o arraial já havia se transformado em povoado, foi construída a capela em homenagem a Santana, e em 1800 iniciada a construção da igreja matriz de Santana. Com a decadência da mineração, voltou-se para as atividades comerciais, e a partir do início desse século perdeu a supremacia para outros centros, permanecendo desde então longo tempo isolada. Esse período de isolamento propiciou a conservação das 69 edificações tombadas, caracterizadas pela simplicidade e pela utilização do pau a pique. Vindo de uma colonização de escravos da região da Faxina, atual Itapeva, o Sr. Leonardo da Mota, chefe de liderança e fazendeiro, desceu o Vale do Ribeira, com 13 escravos, um capanga e seu filho Antônio da Mota, em busca de um curso de algum rio que levasse até o mar. Resolveram então descer o rio Ribeira, chegando na localização de Apiaí. Conseguiram obter um ponto estratégico para se orientar. Encontraram o rio Mirim e usaram ele como navegador, e chegaram nas cachoeiras do rio Betari. Ficaram encantados em ver tanta beleza e continuaram sua missão até uma civilização indígena. A região do Vale do Ribeira, antes ocupada pelos nativos, tem sua colonização iniciada em Cananéia, no litoral, por onde vieram os jesuítas com a sua missão de catequização. A missão dos jesuítas no litoral de São Paulo foi iniciada em 1554, no tempo dos padres Leonardo Nunes, Abaré Bebê, e o padre voador Diogo Jacomé, Pedro Correia e João de Souza. O interesse dessa região se devia ao ouro, talvez sendo o Vale do Ribeira a primeira região de sua descoberta no Brasil, momento que a então chamada Vila de Nossa Senhora das Neves conheceu seu primeiro ciclo econômico. Esse período caracterizou-se pela descoberta de ouro no afluente do rio Ribeira de Iguape. O bairro da Serra, em Iporanga, teve sua história econômica baseada na agricultura de subsistência, no extrativismo do palmito e na mineração de ouro e chumbo. Com poucos habitantes, em grande parte rural, manteve importantes tradições culturais, como na arquitetura, no artesanato e na agricultura. No centro histórico de Iporanga, em frente à igreja matriz, encontra-se um dos edifícios mais antigos da cidade, conhecido por Casarão.
A construção datadas de meados do século XIX foi destinada ao comércio de produtos da região e de mercadorias trazidas por tropeiros e canoas que subiam o rio Ribeira de Guape. Sua construção original tinha fundações e colunas de pedras, paredes de taipa de pilão, com estrutura feita de lascas de tronco de palmiteira, juçara e telhas de cerâmicas moldadas nas colchas de escravos. Portas, janelas e pisos eram de madeira lavrada à mão. A iluminação externa era feita por um lampião a óleo importado da Holanda. O casarão preserva a réplica do lampião e os testemunhos das técnicas construtivas da época. Atualmente o casarão é um restaurante. Rio Betari. O nome Betari é por causa de uma curandeira que vivia fazendo diversos tipos de remédios para a cura de várias doenças. Ela usava a água do rio Betari para fazer remédio, por isso os índios deram o nome da Índia para o rio. Lendas de Poranga. Lenda do Neguinho d'Água. Ainda são contadas pelas pessoas mais antigas daqui da região. Alguns até juram ter visto Neguinho d'Água em alguns lugares da floresta, afluentes no rio Ribeira de Guape. As mulheres e crianças temiam enxergar esse espectro, pois ele assustava até mesmo os homens que usavam os meios de transportes, chamado canoas, macucas, e também para caçar e pescar na região. As mulheres ribeirinhas lavavam roupas no rio Ribeira, e contam que às vezes, quando estavam batendo as roupas nas pedras do rio, sempre eram surpreendidas pelo Neguinho d'Água, sentado nas pedras, assobiando e olhando para elas. Quando o Neguinho d'Água vinha por cima do rio, formava-se uma grande onda. Depois baixava de repente e quando tudo se acalmava, escutava-se um canto muito triste de um pássaro noturno, o urutau. Todos também se sentiam assustados ao ouvir seu canto. Poucos minutos depois, aparecia o Neguinho d'Água por baixo das canoas. Ele agarrava nas bordas e sacudia, para derrubar quem estivesse nelas. OVNIs. No quilômetro 19, no mirante da Boa Vista, entre a Piaí e Iporanga, de onde se avistariam OVNIs, atrai ufólogos de diversas regiões e é feita por uma trilha que acompanha o rio Betarizinho. Outro ponto de ufologia é o mirante Núcleo Santana, Rosa dos Ventos, no acesso da portaria até a caverna de Santana em Poranga, encontra a rampa de acesso ao observatório, que na verdade são dois grupos de ufologia. Também dizem os locais que já avistaram muitos OVNIs e objetos não identificados saindo das cavernas e grutas da região. Festivais de Poranga. A festa de Nossa Senhora do Livramento, uma emocionante festa religiosa, uma procissão fluvial que ocorre todo dia 31 de dezembro. Os fiéis utilizam embarcações, boia-cross, caiaques, canoas, entre outros, e acompanham pelo rio a barquinha principal desde o bairro Taquaruvira até o porto do Ribeirão, localizado no rio Ribeira de Guape. Alguns trechos do livro Retratos do Ribeira, de Paulo Joelski e Ricardo Martinelli. Rio Ribeira de Guape. Para nós, o Rio Ribeira de Guape é isso, uma estrada viva, uma imersão cultural sem paralelo, local ímpar para onde tivemos o privilégio de apontar nossas lentes e compor fotografias com a humanidade em primeiro plano, tendo como pano de fundo a natureza e a riqueza imaterial que paira sobre aqueles vales. Após conhecer as entranhas de cada curva e corredeira, fica evidente que o Ribeira une as mais diversas culturas, funcionando como uma grande artéria, nutrindo tudo e a todos com suas águas calmas, porém exigentes, deixando claro que sem ele nada existiria. A ocupação humana e os ciclos econômicos. A região do Vale do Ribeira e do litoral é de grande diversidade cultural, de povos e comunidades, como indígenas como os guaranis e carijós, caiçaras, portugueses, negros, caboclos e caipiras, no Alto e no Médio Ribeira, além de inúmeros núcleos quilombolas, remanescentes da mão de obra escravizada, usada nas monoculturas e na mineração. A esses grupos humanos vieram se juntar mais tarde outros imigrantes europeus, como suíços, franceses, alemães, italianos, norte-americanos e japoneses. Da praia começou o fluxo inverso à correnteza do rio, aquele dos desbravadores que desde os primeiros anos da colonização portuguesa usaram essas águas calmas para navegar terra dentro. Nas serras abriram rotas de tropeiros, fluindo ao revés das águas. Essa região está entre as primeiras colonizadas por ibéricos, tanto espanhóis quanto pelos portugueses. No início do século XVI, disputaram a posse dessa terra de fronteira. Esses colonizadores encontraram os povos nativos de origem tupi. Parque Estadual da Caverna do Diabo é uma unidade de conservação do bioma da Mata Atlântica. Foi a segunda caverna paulista, descoberta pelo alemão Richard Krone em 1886, e a maior caverna do estado de São Paulo. A Caverna do Diabo é cercada de lendas. Os indígenas que viviam em suas redondezas acreditavam que se fosse atingido pelas gotas de água que caem das paredes, seriam transformados em rochas, como as estalactites e as estalagmites, com formas estranhas, às vezes de pessoas, às vezes de animais.
Já os escravos, levados para os garimpos de ouro da região, diziam que os ruídos do interior da caverna eram gemidos de almas penadas, recebendo o castigo de Deus. Os caboclos viam nas cavernas a morada satânica e contavam que à meia-noite o demônio e seus anjos maus saíam em busca de alimentos para o inferno, atacando plantações e animais. Por milhões de anos, gotas decorrentes das infiltrações de água foram esculpindo aqui verdadeiras obras de arte da natureza, chamadas espeleotemas. Gaviões da Floresta Atlântica, Iporanga e Eldorado, São Paulo. Os municípios paulistas de Eldorado e Iporanga têm a maior parte de sua superfície coberta pela Floresta Atlântica. Devido à sua grande extensão e continuidade, tornou-se um dos últimos refúgios dos grandes gaviões da Floresta Atlântica. Dentre essas aves, destacam-se o gavião de penacho, uma autêntica águia florestal. É considerado por muitos como o mais belo rapinante das florestas brasileiras. Graças ao trabalho desenvolvido por moradores da região nos últimos anos, vêm sendo catalogados ninhos desses e outros gaviões, alguns ameaçados de extinção. Esse mapeamento faz hoje de Iporanga e Eldorado os principais locais para se fotografar o gavião de penacho em todo o Brasil. Estima-se que em toda a Mata Atlântica existem aproximadamente 849 espécies de aves. Já foram registradas no parque pelo menos 332 espécies de aves, o dobro que existe em toda a Europa. Situados no bioma da maior diversidade do mundo, o atrativo turístico birdwatching, observação de aves e pássaros, tem se consolidado na região. Iporanga já é conhecido por ter a maior concentração de todo o planeta de espécies de cogumelos que emitem luz. Esses seres luminosos crescem no interior da floresta úmida, sobre as cascas de árvores e nos galhos e troncos caídos no chão. Durante o dia se parece com outros cogumelos conhecidos da população, mas ao cair da noite é possível enxergar sua luz esverdeada, fosforescente em meio à escuridão. Foi encontrada por pesquisadores da Reserva Betari, coração da Mata Atlântica no Vale do Ribeira. Nessa reserva funciona o Instituto de Pesquisa da Biodiversidade, IPBio. Enfim, o que falar dessa região? Escondida no canto do Vale do Ribeira, com sua insistente Mata Atlântica, escondendo uma paisagem esplendorosa e um misterioso mundo subterrâneo, seja pelos olhares, gestos, tradições de um povo acolhedor. Povos originários são aqui revelados, pescadores, crianças em seu caminhar pela ingenuidade ou anciões forjados pela sabedoria da vida. Mas ao final, o antropólogo Antônio Diegues nos conta que a saga do homem naquelas terras desde o tempo do descobrimento, e pode-se dizer de certo modo que o Brasil praticamente começou ali. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado.